Sr. Presidente, muito bom dia a todos. Cumprimento naturalmente o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, desejando-lhe uma boa audição. Sr. Ministro, efetivamente, como muito bem disse na sua intervenção inicial, o Partido Socialista e os demais partidos estão em funções há 6 meses. E, na nossa opinião, a principal marca deste período da governação socialista, comunista, bloquista, é precisamente a reversão de uma significativa parte das medidas e orientações dos anteriores governos PS e CDS. Reconhecemos, naturalmente, uma agenda política muito bem gerida, com muitas declarações programáticas, algumas medidas pontuais e muitas comissões de estudo, grupos de trabalho, que procuram disfarçar a falta de estratégia para o setor e orientação do Ministério da Saúde. O Grupo Parlamentar do PSD, saberá naturalmente, apresentou há semanas atrás um projeto de resolução no qual definiu as prioridades para a política de saúde no futuro. Uma parte significativa das propostas, mais de 40, foram até aprovadas pelo Parlamento, apenas com os votos contra do PCP e do Bloco, uma vez mais revelando o seu normal sectarismo. E aqui a primeira pergunta, Sr. Ministro. Gostaríamos de saber qual é que é a sua posição sobre este contributo do PSD, que o Parlamento fez seu, a propósito das prioridades do Serviço Nacional de Saúde. E dito isto, Sr. Ministro, uma questão prévia. Como saberá, a Comissão de Saúde recebeu um pedido do Governo no sentido de adiar a próxima audição obrigatória de Vossa Excelência junto desta Comissão de junho para setembro. Desta feita, o Governo, no seu pedido inicial, não apresentou qualquer justificação, o que nós solicitámos posteriormente ao Sr. Presidente para que fosse diligenciado nesse sentido, porque achámos estranho que, efetivamente, nenhuma justificação fosse apresentada para um adiamento de 2 meses e meio de uma vinda à Comissão. Naturalmente, os partidos de esquerda acharam de todo normal e agora veio-nos desta vez, através de um ofício da chefe de gabinete do Sr. Ministro, a justificação para a presença do Sr. Ministro numa conferência internacional da OMS sobre o vírus Zika. Sr. Ministro, nós achamos de todo normal que o Sr. Ministro participe em conferências internacionais, mas a menos que elas sejam na Patagónia, no mínimo, isto ocorre entre o dia 22 a 24 de julho, pelo que percebemos, a presença do Sr. Ministro foi apenas solicitada para a abertura e, portanto, não conseguimos perceber a dificuldade do agendamento de 2 meses e meio para o Sr. Ministro vir aqui, junto do Parlamento, fazer aquilo que normalmente tem que fazer, que é permitir-nos que o Parlamento fiscalize o seu trabalho e o trabalho do Ministério da Saúde. Porque, Sr. Ministro, bem sabemos que as coisas não correm bem e todos os dias surgem notícias de cortes nos cuidados de saúde primários e hospitalares e é verdade que as notícias que vão surgindo são de todo preocupantes. Doentes oncológicos impedidos de fazer tratamentos de quimioterapia, dificuldades no acesso a medicamentos oncológicos e outros inovadores nos hospitais públicos e noutros locais, falta de material nos cuidados primários e hospitalares. Enfim, um sem número de dificuldades e problemas. Entre os quais, Sr. Ministro, mais uma questão que lhe coloco, a questão das 35 horas. Esta é naturalmente uma questão sobre a qual já ninguém percebe nada e se calhar é isso mesmo que o Governo pretende, confundir para adiar. Há notícias esta semana no sentido que o grupo de trabalho que estava criado na Assembleia da República no âmbito da Comissão de Trabalho decidiu adiar esta reunião e aquilo que sabemos é que o Sr. Primeiro-Ministro diz uma coisa, o Sr. Ministro das Finanças diz outra, uns falam em faseamento, outros falam em custo zero. O Sr. Ministro já nos disse que naturalmente isto implicava uma contratação de mais 1.700 enfermeiros e 1.000 assistentes operacionais com um impacto semestral de 27 milhões de euros, ou seja, quase 60 milhões no próximo ano. E já este mês veio o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses referir que o Governo lhe garantiu que as 35 horas semanais vão abranger todos os enfermeiros, os que têm contrato em funções públicas e também os que têm contrato individual. E o Ministério da Administração Interna e Saúde indicaram que será feito o caminho para as 35 horas entrarem em vigor para todos a 1 de julho. Gostávamos de saber o que é isto, esta coisa do será feito o caminho. É uma questão de progresso ou esta é a aplicação faseada para a qual claramente aponta o projeto do PS? O Sr. Primeiro-Ministro veio imediatamente dizer que não haverá qualquer aplicação faseada e fala-nos de uma coisa fantástica que são válvulas de segurança e mecanismos de ajustamento, seja lá o que isto queira dizer. No mesmo dia, no entanto, surpresa das surpresas, o Sr. Ministro das Finanças veio à Comissão dizer que afinal não é nada disto, desmente e defende uma norma transitória, esta norma, que é claramente transitória, com absoluto empenho, dizendo aliás que há custos localizados em alguns setores e haverá
um período de adaptação. Hoje mesmo surgem também notícias de uma reunião com os sindicalistas da Frente Comum, com uma reunião do seu secretário de Estado, Manuel Delgado, indicando que haverá mais um expediente para ganhar tempo, que será feito através de regulamentação coletiva. E perguntamos, Sr. Ministro, afinal, em que é que ficamos? O SNS está ou não preparado para a entrada em vigor destas 35 horas e se efetivamente o Ministério da Saúde dispõe de estudos sobre o impacto financeiro, gestionário e recursos humanos dessa medida nos serviços de saúde. Pretendemos também, se o Governo tem estes estudos, que naturalmente esses estudos possam ser facultados ao Parlamento. E depois, Sr. Ministro, mais uma questão. E para concluir? É mesmo para concluir, Sr. Presidente. O Sr. Ministro anunciou que o Governo tinha nomeado uma comissão para avaliar e fazer um estudo sobre a questão do alargamento dos beneficiários da ADSE, o que constava, aliás, do programa eleitoral do PS, a cônjuges, a filhos de até 30 anos, trabalhadores do setor empresarial local. No entanto, Sr. Ministro, surgiram várias notícias, designadamente segunda-feira, no sentido de que a nova tabela, que deveria entrar em vigor a 1 de junho, já publicada, aliás, teria sido suspensa para ser reanalisada com os sindicatos da função pública. E a pergunta que se impõe, Sr. Ministro, é a seguinte: se estava disponível para alterar as tabelas, se estava disponível para ganhar mais receita e, considerando o referido estudo que foi solicitado, não faria mais sentido, Sr. Ministro, avaliar primeiro e não se andarem com estes avanços, recuos, causando uma absoluta instabilidade e denotando um absoluto desnorte e falta de estratégia no Ministério da Saúde? E como é que fica, afinal, a questão anunciada por Vossa Excelência do alargamento dos beneficiários?